Sim, pessoal, qual vai ser a próxima programação? Olha, podia ser um culto jovem, né? Sim. Só que eu acho que a gente vai precisar fazer cantina, porque o caixa tá baixo e a gente vai precisar arrecadar aqui algum valor, porque senão como é que vai fazer a decoração, como é que vai fazer a parte das brincadeiras e tudo mais. Acho que uma cantina seria interessante. Pelo amor de Deus, não é melhor doação, não? A gente pode pedir doação para a cantina. Eu vou perguntar para Antônio e para Iago o que eles acham daí. Pronto, bota no grupo, avisa aí para Antônio e para Iago, porque assim, a gente vai precisar fazer uma cantina, provavelmente, amigo, e só tem, deixa eu olhar aqui o calendário, pronto, a próxima data disponível vai ser 15 de março. Pronto, Iago e Antônio responderam. Ok, eles atoparam. 15 de março? 15 de Pronto, março. então a gente vai fazer uma cantina no dia 15 de março para arrecadar o valor que a gente precisa para a próxima programação da UMP. Ok, eu só Beleza, vou ficar né? no caixa, beleza. Só vou ficar no Amigo, caixa. Só que eu não a gosto. gente se ajuda, amigo. Beleza, pronto. Então vamos embora, 15 de março, fechou? Cantina. Fechou. Fechou. Vai bombar. O sozinho e ferido, cansado e faminto que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro. Recife e mais 4 cidades da região metropolitana passaram a exigir o uso de máscaras e adotaram também o rodízio de veículos. Aos que esperam o desejado das nações. A pandemia de coronavírus já contabiliza mais de 680 mil mortos em todo o mundo. Cientistas se revezam no esforço de encontrar uma vacina. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá. Gente, esse é Toninho, um membro original da diretoria da Igreja Presbiteriana de Rio Doce, da Juventude da Diretoria. Eita, me enrolei. Da diretoria da Juventude da Igreja Presbiteriana de Rio Doce. De quantos anos atrás? Pode falar aí, Toninho. Olá, tudo bem? Nossa mocidade, tá certo? Veja bem, tu falasse 30 anos aí, eu acho que é muito mais. Entendeu? Eu acredito que seja na faixa de 40 anos já. A primeira diretoria foi formada na fundação mesmo da Igreja Presbiteriana de Rio Doce. E eu fui o tesoureiro, eu era adolescente na época. E Raquel Fonseca foi a presidente. E o interessante nessa diretoria, que não foi eleição direta, foi eleição indireta. Porque foi eleição colocada, foi escolhido, os membros da diretoria, foi escolhido pelo pastor Roberval Lira, quando ele oficializou a Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Então ele escolheu as pessoas de sua confiança exatamente para fazer parte da diretoria. Na época era a Liga Juvenil. Liga Juvenil, que não em Rio Doce. Rio Doce não teve Liga Juvenil, e sim na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Eu cheguei a ser presidente também da Liga Juvenil, fazia parte da diretoria, e quando nós fomos para Rio Doce, e eu fui escolhido exatamente porque o pastor Roberval já me conhecia da sua igreja, tá certo? E fazer parte da Liga Juvenil, tá certo? Raquel Fonseca, para quem não sabe, ela é irmã de Manassés. Manassés, que é pai de Tawane, né? Tawane. Que é casado com Jonas. Ayane. Conheço. Ayane. Falar isso, um abraço para ele. Manassés. Eu fui um dos últimos a sair da mocidade. Eu saí, eu acho que eu já tinha mais de 35 anos. Tá entendendo? Eu era o vovô da mocidade, porque eu não conseguia sair. Sei bem como é isso. A realidade era essa. Nós trabalhávamos muito, tá certo? Nós tínhamos uma diretoria muito forte, com a família Xavier, Silvio Caetano, Cláudio Xavier, Marco Xavier, Emanuel Xavier. Então essa família também foi um baluarte na mocidade, tá certo? Cleito Feijó, tá certo? Então assim, nós participávamos, éramos bastante atuantes. Era uma mocidade forte,
as reuniões de mocidade era algo fenomenal, tá certo? Muito bom, discussões, tá certo? Então, assim, o lado espiritual era muito bom, era excelente, tá certo? Deixava a gente bastante envolvido. Eu lembro que quando eu assumi, que eu não sei, que eu sou muito mal de datas, tá certo? E eu que criei o culto jovem na época, tá certo? Que nós tínhamos aquelas reuniões de mocidade. Então, uma das minhas gestões, então eu tentei renovar, criando o culto jovem. Então, dia de sábado, nós tínhamos o culto jovem, que era muito forte, convidávamos conjuntos, participação de outros conjuntos de outras igrejas para participar. Nós tínhamos uma interação muito forte aqui em Rio Doce, com as igrejas batistas de Rio Doce, uma interação bastante forte também com a igreja congregacional, tá certo? Então, todos os dias, no dia de domingo, de sábado, ia para o culto jovem. No primeiro ano, quando fui presidente, estava lendo o livro A Quarta Dimensão. Era um livro que mostrava a visão de ministério por meio da oração. Desta forma, começamos a aumentar o número de jovens da OMP. Fazíamos vigílias, evangelização e programação aos sábados na igreja com cantores, pregadores e testemunhos. A cada sábado o OMP aumentava e os jovens queriam muito participar dos cultos de OMP. Sabemos que naquela época não tinha muito entretenimento e por isso a frequência dos jovens aumentava. Lembro que lotava os bancos da igreja aos sábados. Era um verdadeiro encontro de jovens que estavam dispostos a aprender e ter comunhão com Deus, e quando terminava o culto, os jovens ficavam conversando por horas até expulsarem para fechar o portão. Os rapazes encontravam-se no campo, não recordo o dia da semana, mas faziam orações e iam jogar bola. Esta prática foi antes de mim. As jovens também iam e jogavam queimado, vôlei, conversávamos e brincávamos muito. Relato de Rosângela Tavares, presidente da OMP nos anos de 1987 e 1988. Olá, para os que não me conhecem, meu nome é João Roberto. Eu estou como pastor na primeira igreja presbiteriana em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. E venho aqui contar um pouquinho da minha história com a igreja de Rio Doce e também com a UMP dessa igreja. As duas histórias, elas se estreitam muito e vão juntos. No ano de 95 eu me converto, sou trazido para o reino pela graça. E no ano de 96 eu comecei a atuar como presidente da UPA. Na época não era nem UPA, era UAP. E no ano de 97 eu fui eleito vice-presidente. O presidente era Edson Galileu. E no ano de 90 ainda no ano de 97 eu também fui eleito como vice-presidente da federação. O presidente era Josué, da nossa igreja. E nos anos seguintes eu passei a ser eleito constantemente como presidente tanto da mocidade como da federação. O trabalho que nós desenvolvemos ali naqueles períodos trouxe algum êxito, trouxe algum resultado, e isso também sempre é bom lembrar que é por conta da graça de Deus, não foi porque fui eu, foi a graça de Deus. E das memórias que eu tenho ali com a UMP, com a federação, nós tínhamos um trabalho de federação. Na época o nosso presbitério tinha 16 igrejas. E diferente de hoje, que a divulgação pode ser através de um card, via Instagram, via WhatsApp, o alcance é imenso. Naquela época era através de um Corsa. de um Gol quadrado e de um Chevette. Eram os 3 carros que a gente usava para poder ir divulgar nas igrejas. Imprimíamos cartazes enormes e íamos nas igrejas divulgar. Dividíamos em grupo, 3 para cada lado, 4 para cada lado, para você ter ideia. A igreja mais distante do nosso presbitério era em Miroeira. Então as igrejas eram Miroeira, Jardim Paulista, Maranguape 1, não tinha Maranguape 2 ainda, era a congregação da nossa igreja de Rio Doce, mas a gente também ia lá, Arthur Lundrig 1, íamos para Maranguape 1, aí chegava Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Ouro Preto, não tinha Peixinhos 2, só tinha Peixinhos 1, Olinda, aí se vão 11, Janga, que é lá no Conjunto Praia do Janga, Conjunto Beira-Mar. Então, eram 16 igrejas, não recordo de todas assim, não. Mas eram pelo menos essas igrejas que a gente tinha que visitar. Então, perceba os extremos, né? Em um dia não dava para chegar no Conjunto Praia do Janga e em Miroeira. Ouro Preto, Peixinhos, não tinha como, tá? E fora que nós também divulgávamos em outros presbitérios. Presbitério Norte, Presbitério Pernambuco, que estava mais perto da gente. Íamos ali para Águas Compridas, que é o Presbitério Norte, Sítio Novo, íamos nas Graças. A parceria com a Igreja das Graças se tornou muito forte naquela época, né? Nesse período, entre 98 aos anos 2000, 2001, 2002,
nós tínhamos um evento chamado Encontro de Jovens. Esse Encontro de Jovens, ele tinha uma estrutura muito grande, uma mega estrutura. Não era feito na igreja, era feito sempre fora da igreja, alguma escola muito grande que pudesse comportar. Era um evento evangelístico. A ideia era sempre atrair jovens para a igreja através desse movimento, para que jovens pudessem ter um contato com a pregação da palavra. Esse movimento trouxe muito fruto, né, muito fruto. Muitos dos casais que hoje estão na igreja são frutos dos encontros de casais e dos encontros de jovens daquela época. E foi assim que a gente implementou um trabalho de evangelismo na mocidade, trazendo uma dinâmica do encontro de jovens, que foi a bandinha de Jesus, onde a gente saía pelas ruas tocando da igreja, ensaiávamos na terça-feira e saíamos na quinta, tocando da igreja até a casa da pessoa que desejava um culto no seu lar. Então a gente ia tocando como seresta para que as pessoas pudessem ouvir o evangelho. E no ano de 2003 eu ingressei no seminário, e foi quando eu rompi os meus trabalhos com as sociedades, né, como presidente, para me dedicar somente ao seminário. E ali eu comecei a atuar como conselheiros. Também fui professor da Escola Dominical de Jovens, né, então para mim foi um prazer enorme ter atuado com essa mocidade. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês cresçam cada vez mais para a glória de Deus. Sucesso, paz e alegria. Deus abençoe vocês. Olá a todos! Então, vim falar com vocês sobre como foi ser líder de UMP no ano de 2012. Deixa eu trazer para vocês. Nessa transição de 2011 para 2012, né, a UMP estava num momento de se reerguer, de se levantar. Fazia muito tempo, na verdade, que não tinha liderança no sentido de eleição para ter liderança, os cargos divididos de forma organizada. Então, estava tudo ainda se reconstruindo. E a UMP de 2011 foi que deu essa iniciativa, mas ainda não estava tudo bem formulado, bem amarrado, fazia muito tempo que não tinha acampamento de jovens. Então, em 2011 veio a ter. E em 2012, quando começaram as possibilidades de eleição, os jovens ainda eram muito poucos, né? Estavam sendo muito poucos naquele momento, e precisavam de referências. A sensação que me dava era essa, de que precisavam de referências. E eu senti o toque do Senhor sobre me candidatar naquele momento, para me candidatar naquele momento para a mocidade, para a liderança da mocidade. Em 2012, a liderança foi formada por Carlinhos, que é filho do irmão Carlos e da irmã Sara, né, da nossa igreja, por mim, né, Carlinhos como presidente, eu como vice-presidente, Mary como secretária e Tatá, que é a nossa Karina, né, como tesoureira. Tinha os nossos conselheiros, um deles é China, né, vou trazer China porque eu acho que vocês mais podem ter mais perto, mais proximidade, de alguma forma, né, entre aspas. Então, aquele era um período de vamos fazer programações para trazer a juventude de volta. Vamos fazer o que a gente pode fazer para incentivar a juventude, para incentivar os jovens a voltarem, né, para se voltarem para as programações da igreja. O que a gente pode fazer? Não estava tendo programações faz um tempo de jovens. Então vamos lá. Aí a gente fez toda uma programação, a gente fez muitos eventos, como De Volta à Infância, logo em janeiro de 2012 a gente fez, na época existia um evento que chamava Abril pro Rock. Então a gente fez o Abril pro Rock Gospel, que a gente fez lá na Vila Olímpica, né, onde a gente colocou cantores gospel, de rock, a gente fez esses convites, fez barracas, enfim, foi muito legal, foi muito interessante. Outras coisas também que a gente fez foi o MP Lanche Feliz. A gente fazia também essas programações de cantina, de lanche, justamente para incentivar, não só para incentivar, né? Nesse MP Lanche Feliz a gente fez roda de música e tudo mais, né? Foi lá no pátio da igreja. Antigamente a cantina era onde é o departamento infantil, né? A cantina era lá, a cozinha era lá, então a gente fez lá. Um calor! A gente tava, a airfryer tava começando a aparecer, então a gente fazia batata na airfryer, demorava, era puxado. Mas era muito legal, foi muito legal. Então, tudo que a gente podia fazer de programações para trazer os jovens, a gente se dedicou a fazer. Fazíamos as nossas reuniões por e-mail, enfim, né? Era também muito interessante as nossas reuniões por e-mail. Hoje a gente marca um WhatsApp, a gente fala no WhatsApp, faz videochamada, naquela época não tinha ainda. Ainda não tinha essa busca, esses grupos como GR, que veio surgir com os meninos, né? Depois, com o Lequinho, Renata, que era o estudo da palavra, né? A gente fazia programações, fazia sim estudo da palavra, mas não como célula. Eram cultos que a gente podia fazer, chamava alguém para pregar. Então, enfim, era muito essa questão, né? Em 2012 a gente voltou com
o encontro de jovens. Em 2012 a gente fez um encontro de jovens, né? E aí foi muito massa, foi uma bênção. A gente pôde levar a palavra de Deus através do PJC. Fazia um tempo também que não tinha encontro de jovens, então a gente também trouxe isso de volta. Eu não sentia que era como a música, o chamado do Senhor para minha vida ministerial de sempre. Deus, Ele vai nos chamar e nos usar da forma como Ele quer, a partir do momento em que a gente também se disponibiliza. O Senhor nos chama. Se a gente, Senhor, eis-me aqui, a gente tem que saber o que Ele está dizendo ao Senhor. Que Ele nos chama. Se eu me coloco à disposição, Ele vai me usar. E eu sabia que o Senhor estava me chamando para assumir a mocidade de 2018. Perdão, a mocidade de 2012. Então, eu sabia que o Senhor estava me chamando para aquele momento. E, tá, Senhor, eis-me aqui. Isso foi muito significativo, porque depois, nos anos seguintes, a gente pôde ver o fruto disso acontecer. Em 2013, outra liderança surgiu, já tinham mais jovens no dia de votação, de eleição. Isso foi muito significativo. Em 2013, em 2014 também, que foram os anos que eu acompanhei. Não fui líder, só fui líder em 2012, porque Deus quis. Mas também, quando acabou, confesso que eu fiquei muito feliz, porque acabou. Cumpri aquilo que Deus queria. Durante aquele ano, eu cumpri aquilo que Deus queria. E foi uma honra. Foi uma honra trabalhar com uma equipe tão maravilhosa, onde eu aprendi muito, onde a gente bateu muito de frente muitas vezes, porque foi necessário, onde eu fui puxada a orelha muitas vezes, porque eu estava na vice-presidência, mas eu não tinha experiência, não tinha muito ânimo. Vamos montar, elaborar as brincadeiras. Eu estava ali, ó, vamos, quiser, eu tô aqui. E isso também não é legal, né? Se eu tô com uma liderança na presidência, eu preciso, solta só um pouquinho aqui, por causa da... eu preciso também aprender com aquilo ali, né? Também foi um momento de aprendizado. Se eu estava na liderança, também eu preciso de dinâmica para poder ajudar e para poder trabalhar com uma equipe. Me sinto com missão cumprida, sabe? Isso é maravilhoso. Logo veio depois, né? Anos depois veio Leco sempre muito dedicado e comprometido, junto com Renata. Isso foi também incrível, né? E novas coisas aconteceram, novas mudanças, porque também foram novas transições. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando vocês e que venham mais e mais renovo, mais da palavra do Senhor, porque é sobre Ele. A diretoria antes da minha diretoria, ela meio que, depois que eles terminou o mandato deles, eles se dispersaram. Porque não terminou bem. Em sua maioria, não foi um ano que terminou ok. Isso. Então, tanto é que ninguém continuou para a diretoria do outro ano e não foi formado um AUMP. A proposta da igreja, de Marcos, que é quem estava à frente, Marcos e o seminarista Fábio, era de que fosse um ministério de jovens, e que aí seria um novo formato, um novo modelo de liderança, tanto que não teve eleição, a gente foi convidado pela igreja para fazer parte. E, por um lado, foi ruim, porque como teve esse final meio conturbado da diretoria anterior, esses jovens que eram muito engajados na igreja, eles meio que se dispersaram. Alguns saíram da igreja para ir para outras igrejas, outros realmente se afastaram, e outros ainda continuaram, assim, de forma mais discreta, mas ainda continuavam atuando aqui na igreja. E aí, isso foi um pouco ruim, mas foi bom, entre muitas aspas, porque deu visibilidade para jovens que faziam parte da nossa igreja que a gente nem sabia que existiam. Que aí são jovens que hoje, em sua maioria, não estão mais aqui. Isso. Mas eram pessoas que vinham para a igreja, vinham nos domingos, assistiam os cultos, iam para casa e não eram vistas. E não sei dizer exatamente porquê, mas com essa nova diretoria, eles começaram a participar dessas programações, e aí era um grupo de jovens muito diverso, que a Raíssa estava até falando. Isso. Que lembra um pouco o formato que a gente de hoje, tem agora. Que eram tipo jovens muito mais velhos e jovens saindo da UPA. Então teve essa mesclagem e era legal, porque como acontecia os GR, né? Os PGs, sei lá, nas casas, esses jovens a gente podia ver. Então tinha, tipo, uma pessoa de 35 anos, um jovem de 18. E conseguia ter essa diversidade, sabe? Isso. Conseguiu. E veio muito também os jovens de outras igrejas. Também veio um grupo que trouxe, sabe, um novo fôlego para a juventude nesse período. E o foco da gente, se eu me lembro bem, não era programação. Era tentar construir um GR, que na época a gente chamava de PGs, né? E se eu não me engano, nesses 2 primeiros anos, eram os nossos carros-chefes, eram os objetivos. Tentar construir um PG e que ele fosse coeso e com jovens que fossem participativos. Tinham alguns encontros que vinha muita gente, mas tinham encontros que não vinha quase ninguém. Vinham 5 pessoas, 4 pessoas. Era muito altos e baixos. E acontecia nas casas, né? Não era na igreja. Era muito nas casas dos próprios participantes do GR. A gente tentava fazer alguns cultos, mas eles não eram o foco da diretoria. Eu lembro claramente de um culto que a gente fez aqui atrás, eu não sei se tu veio, que o tema era luz. E aí a gente decorou com pisca-pisca, comprou aquelas pulseirinhas de neon. Que era o lounge. Foi. E aí, eu lembro vividamente desse culto.
Mas eu não consigo lembrar de outros cultos, então eu subentendo que não tiveram muitos cultos nessa época. Em 2016 teve um culto de jovens, PJC, que foi no Colégio Águas. A adesão foi muito boa, teve muita gente. Abriu para pessoal de outras igrejas, então teve muita gente da IPJA, né, de Jardim Antônio. Acho que o nosso círculo ficou praticamente IPJA. Foi, tinha pouquíssima gente daqui da igreja. Isso, porque muita gente já tinha feito a JC da outra vez. Então ficou pouquinhas pessoas daqui para fazer, aí veio mais de outras igrejas. A igreja participou muito, envolveu muita gente. Agora também teve muita gente que não estava mais aqui na igreja, que tinha trabalhado em outras EJCs, que estavam em outras igrejas, e participaram e que foram para ir para o Agnes. E quando o Romário assumiu e passou 2 anos, já estava nesse problema de participação dos jovens. Quando eu assumi, acho que aí piorou mais ainda, porque assumiu eu, Lequinho, Manu, eu não sei se Manu ficou nesse primeiro ano, só ficou os 2 anos, mas sempre tinha Manu, Edilene e Antônio. Não foi isso? Éramos nós 5. E a gente ficava do mesmo jeito. A gente tentava não fazer tantas programações, porque a gente tentava fazer com que toda semana tivesse culto. E a gente fazia culto mesmo. Era um GR, mas com culto, e a gente tirou esse negócio de fazer nas casas, voltou pra fazer aqui na igreja, e a gente tentava fazer com que tivesse louvor. Então a gente ia atrás de alguém pra tocar, alguém pra liderar o louvor, a palavra. A gente ficava indo atrás de pessoas diferentes pra trazer a mensagem também. Ficava fazendo Tinha um grupo, né, do WhatsApp, então no grupo do WhatsApp era que a gente tentava mandar, olha, vai ter tal, e acho que era toda sexta. A gente tinha esse tonel aqui, né, que a gente botava o pisca-pisca no salão, deixava ele bem, deixava escuro, tal, tudinho, para o pessoal ficar. Aí fez de pallet, né, como se fosse um altarzinho para o pessoal ficar em cima e tal. Então era bem difícil, porque a gente tava aqui toda semana, e cada vez mais tinha pouquíssimos jovens participando. Mas a gente toda vez ficava, a gente vem, vamos fazer culto de oração, vamos fazer, sei lá, vamos tentar chamar. Tinha a EBD também, e na EBD dava mais jovens do que nos cultos, mas mesmo assim a gente estava tentando, aí depois a gente, vamos mudar a estratégia, vamos começar a fazer culto. Aí a gente tentava fazer um culto diferente, sei lá, tentava fazer, como é aquele que vai pra praia? Luau. Isso, tentou fazer luau. Eu lembro que, não sei, não vou dizer assim, o cronograma certinho, né? Mas teve um luau que não deu pra fazer na praia, a gente fez aqui, né? Aí teve o culto da fogueira. Aí eu lembro que teve um culto que a gente organizou todinho. E só veio a diretoria, praticamente, lembra? A gente ficou super triste. A gente chorou. Aí a gente, depois que se estressou, que chorou, que desabafou. Aí depois a gente foi, como, não, vamos embora, porque a gente faz pra Deus. Aí a gente convidava as pessoas pra vir ministrar. Cadê os jovens? Não vinha ninguém, praticamente sem ninguém. Aí a gente, não, vamos continuando. Então vamos parar de chamar a gente de fora. Porque a gente meio que passava essa vergonha. Porque não vinha realmente ninguém. Lequinho é o cara que vai atrás da pessoa e que tenta dialogar e perguntar, olha, como é que tá, por que você não tá vindo e tal. Então ele que tem esse feedback. Então algumas pessoas diziam assim, não vou porque é na casa de ciclano, eu não tenho tanta amizade de ciclano, ou era questão de transporte. Quando é na casa de alguém, sempre tinha que ir e voltar, e às vezes o problema era a volta. Então, se não tivesse muita gente com carro, as pessoas tinham que voltar de ônibus. E às vezes isso dificultava a pessoa fazer o translado. E às vezes também tem a questão de que, acho que já o Mário pode lembrar melhor, que muita gente não estava mais, faz na minha casa. E às vezes estava se repetindo muito, por exemplo, na casa de Tássia, que era mais perto. Isso. Aí ia muito pra Tássia, pra casa de Raquel também. Ia lá pra casa. Pra tua casa, pra de Ellen, pra de Larissa. Então ficava sempre nas mesmas casas e acabava, o pessoal ia ficando meio que... Ia reduzindo. Aí o grupo acabava se tornando só essas pessoas que iam oferecendo. E aí saía do objetivo da gente tentar juntar o máximo de jovens, e aí ficava só esse grupinho pequenininho rodando. E aí foi minguando até... E acho que também na nossa época teve a questão de que muitos jovens saíram daqui da igreja, foram para outras igrejas. Então a gente sofreu também esse baque, né, de que muita gente tinha saído da igreja para ir para outra igreja. Então a gente até tentou, a gente fez não sei se foi a gente, eu sei que foi alguém que fez uma grande conversa, lembra? Uma grande conversa de jovens. E aí, nessa grande conversa de jovens, tinha gente falando, mas por que a gente não se junta pra limpar essa pracinha aí da frente? Por que a gente não faz isso? Por que a gente faz aquilo? Mas assim, era só insatisfação, muitos jovens insatisfeitos com as coisas da igreja, mas poucos queriam realmente fazer. E aí acabou tendo essa saída e ficaram poucos, para a quantidade que tinha, porque se na época de Romário tinha esses grupinhos, nada gente, os grupos meio que existiam, mas não naquela quantidade. A diretoria era muito unida. A gente enfrentou muito perrengue, a gente enfrentou muita dificuldade, mas assim, a gente se reunia para orar, a gente animava um ao outro, ajudava, consolava. Então assim, por mais que tenha sido difícil, a gente conseguiu ficar do começo ao fim. E quando a gente olhava assim, não, eu vou sair. Aí quando veio, ficava de novo, como se fosse assim, Deus tá contando comigo, então eu vou. Ninguém quer ir, não, tá bom, eu vou, vamos embora de novo. Tanto que o Lequinho tá aí, né, ele ficou, diz que desse grupo, Lequinho foi o que ficou ainda por outros anos. De tanto que era essa questão de, não vamos deixar de desanimar não, vamos fazer, acontecer. Alguém tem que ser a resposta, certo? Se tem tanta gente satisfeita, então alguém tem que levantar e fazer. Então a gente tinha esse senso de que tinha sido chamado por Deus, mesmo que ninguém viesse, bola pra frente, vamos pro próximo, vamos orar, se falta oração, vamos fazer oração, se falta conversar, vamos atrás.
sociais, vamos perguntar no WhatsApp, perguntar pessoalmente, tentar acolher, e a gente fazia muito isso. A gente tentou muito fazer com que os jovens se sentissem acolhidos, mesmo se eles não viessem. Eles podiam dizer, olha, eu não vou, mas uma coisa eles podiam ter certeza, olha, essa liderança, ela ia atrás de mim para saber como é que eu tava. Era muito legal, porque a gente tinha a ajuda do que então era seminarista, Fábio. Ele era a presença do conselho que acreditava na gente. A gente, como sempre, reclamava, mas a gente chegava com as ideias e ele tava lá incentivando tudinho, brigando com a gente pra gente poder não desistir, ir lá. E muitas vezes era ele que dava os estudos, né? Que não tinha jovem que queria dar o estudo, aí do nada, vem cá, e ele tava lá toda semana, se pudesse, tava dando os estudos. Então, assim, era legal também ter essa participação, porque sempre, né, tem um conselheiro. Então, o conselheiro da UMP, nesse período, era o Fábio, e que ajudou muito, incentivou muito e deixou a gente livre pra gente poder ser jovem e liderar os jovens que queriam ficar e que tinham, e até dar esse ânimo para quem estava nessa transição, apesar das saídas. Então foi um tempo muito bom. Quando eu estava liderando, que estava eu, Lequinho, Madeleine, Manu e Antônio, eu lembro que Lequinho fazia muito café da manhã na casa dele. Aí ele não era casado ainda, tá? Mas ele fazia café da manhã para as reuniões da UMP serem diferentes. Então, se ele quiser fazer um café da manhã para a reunião da UMP dos anos 80, um revival, eu tô aqui disponível, tá, amigo? Meu marido não queria continuar, não. Ele já queria sair. Mas eu disse pra ele, você continua, porque eu vou entrar também agora e eu não vou entrar sozinha. E aí eu resolvi entrar. Levantei lá minha mãozinha, num ato de fé. E aí quando eu vi esta pessoa que estava do meu lado, também levantou a mão. Nunca nem tinha falado direito com ele. Mas tudo bem, vamos embora e vamos começar esse desafio juntos. E entrou também, junto com a gente, Débora e Raquel. Foi. E aí fomos nós 5. De 2019 para 2020. A gente fez reunião de planejamento e tudo mais e chegou a fazer uma cantina. E essa cantina foi justamente para a gente fazer caixa e começar a fazer as programações do ano de 2020. Só que a nossa cantina, nossa única cantina do ano, foi justamente no dia 15 de março, que foi no dia que foi anunciado lá no púlpito que a igreja, a partir daquele momento, iria ficar fechada por tempo indeterminado por causa da pandemia da Covid. A gente entregou o ticket, a gente fez a pipoquinha, teve distanciamento social. A gente fez aquela coisa que leva pipoca. Sim, que leva pipoca, que leva refrigerante. Fez a bilheteria pra galera tirar teve foto. abertura, lembra que a abertura, o trailer, sei lá. O trailer foi, que ia da Netflix, né? É, aquele tudo da Netflix, aparece no tudo. Cineflix. Foi. Então, a primeira programação, depois que a igreja foi permitida de se reunir presencialmente, foi o Cineflix. Realmente gratificante. Cunhado, ele vai dar aqui um feedback sobre o filme, um evento, e vai ligar. Top. Perdeu? Quem não veio, vai ver? Perdeu. Pastores, o que acharam de hoje? Muito bom, show de bola. E Gabi agora, o que achou de hoje? Agora esse pessoal aqui, o que vocês acharam do filme de hoje? Muito bom! Do filme hoje? Gostaram do filme hoje? De hoje? Chorei em certas partes, mas... Sério? E vocês? E, a partir de outubro, a gente iniciou os trabalhos de um GR de jovens. Porque naquele tempo, mesmo a gente fazendo programação, não tinha jovens para visualizar isso. Se tinha, estava disperso demais. Estava como se fosse a mesma situação de antigamente, antes da gente ser eleito como liderança, né? A gente estava meio que caçando jovens na igreja ainda, né? Os remanescentes, no caso, desde a volta à normalidade, né? A pandemia, ela terminou servindo como uma grande peneira, onde o pessoal que já não estava muito engajado terminou de sair de vez. E a gente viu a migração de muitos jovens e também adolescentes para outras igrejas. E aí a gente viu isso com muito mais força. Se já estava acontecendo isso em anos anteriores, em 2020 começou com muito mais força essa debandada de gente sair da nossa igreja e ir para outras igrejas, e a gente queria dar um jeito de unir o pessoal de alguma forma. E não podia ser apenas programação. As programações sozinhas não tinham esse impacto. E aí veio a ideia, não, a gente precisa fazer um grupo de relacionamento, que na época nem era chamado de GR, era chamado de PG. Não, vamos fazer um PG de jovens, porque não existia. E aí, assim, pelo menos um PG oficializado de jovens, que fosse divulgado pela igreja e tudo mais. E aí a gente foi, juntou. E começou com pouquinhas pessoas, né? 10 pessoas no máximo. 10? Mas tinha semana que vinha 5, tinha semana que vinha 6, tinha semana que vinha 3, tinha semana que vinha 7. E ficava nessa oscilação. E houve uma mudança de diretoria no final de 2020. Duas integrantes saíram. E aí a gente ficou em apenas 3 integrantes, que fomos nós 3. Mas aí Deus levantou 2 pessoas que entraram para dar o gás e complementar o grupo para realmente dividir os trabalhos e voltar a ser 5, que foram o Iago e o Antônio. E a gente teve um apoio enorme na época do nosso pastor auxiliar, que era Fábio.
E ele estava com a gente durante todo o tempo, tanto é que a diretoria de 2020, quando fechou nós três, mais Iago e Antônio, ela não mudou em 2021, justamente por causa disso. É como se 2020 não tivesse existido, e aí não teve eleição de 2020 para 2021, e nós 5 continuamos automaticamente para 2021, para dar continuidade ao que a gente não conseguiu fazer em 2020. Além de não ter ninguém que estava muito interessado nisso, de alguma forma, as pessoas pediam para continuar. Não sei, né? Não sei se eu tenho carisma, alguma coisa. Tiveram muitas oportunidades que eu tive. Toda oportunidade que eu via de tentar ir resgatar uma alma, eu ia. Aí, então, onde eu tivesse, era campo missionário. Onde eu tivesse, então... né? Parada de ônibus, eu lembro do emblemático na parada de ônibus que... eu disse, fulano, cadê você? Tudo bom, tudo bom. E aí, conversa vem. Eu disse, e aí, estás por onde ali? Na minha casa. Aí eu olhei assim pra cara dele. Ok, né? Tá bom. Aí, enfim... Mas assim, Deus me dava uma cascata de paciência pra passar por cima de um monte de coisa, que assim, eu chamava as pessoas pra programação, as pessoas diziam na minha cara que não iam, dizia que ia na casa, dizia que ia e que nunca ia, enrolava pra lá, enrolava pra cá, mas assim, não só de coisas ruins, vive um homem, né? Deus também mandou muita coisa boa, por exemplo, no Cineflix eu lembro que ficou até hoje aí Lucas José, Luquinhas. Então Luquinhas eu lembro que quando ninguém queria nada com a vida, assim, tipo, isso corta. Corta não. Quando não vinha tanta gente, chegou Luquinhas. Engraçado, né? Luquinhas, quando a gente tava muito sem, assim, esmorecendo. Né? Quando a gente tava esmorecendo, quando a gente tava bem sem ânimo, com a bateria bem baixa, chega Luquinhas. Ele chega no GR, cheio de vontade, cheio de fogo, cheio de desejo, cheio de vontade, cheio de energia. E aí eu lembro que no dia do Cineflix, ele foi o primeiro a chegar. Aí lá chega ele, todo fortinho, de camisa regata, cabelo vermelho, moicano. De óculos, todo feliz, e foi uma alegria ter recebido ele aqui. E aí aquilo dali que, eu acho que falando por todos, né? Quando a gente via aquela alegria, quando a gente via aquela vontade nele, aí fazia valer a pena, entendeu? Todo o esforço. 2021, a gente fez a programação baseada no Round 6, que teve uma adesão muito grande, foi uma programação de tarde e noite, e o engajamento foi ótimo, de muitas pessoas de fora daqui da igreja. Em 2022, a gente teve o Louvorzão Anos 80, que envolveu a igreja inteira, e outras igrejas foram convidadas a participar também. O GR, ele foi fundamental para construir a união. Porque anos e anos a gente tentou fazer programação, mas se a gente parar pra ver, a galera que mais adere às programações, naturalmente, é o pessoal que mais é engajado nos GRs. Então, o surgimento do GR foi fundamental. E a graça que Deus deu da persistência, porque não foi fácil. Muitas vezes a gente, enquanto diretoria, pensou em desistir, porque as pessoas não queriam. No início foi muito difícil. A gente convidava, as pessoas inventavam 1000 desculpas para não vir. Em 2021, os GRs passaram a ser online, depois do segundo lockdown. E depois a gente voltou pro presencial. E aí, quando falar do começo de algo grande, vai vir a questão da sala e de outras coisas que a gente lutou muito para que a igreja enxergasse os jovens como uma das prioridades de investimento. A gente descobriu que, assim, a amizade era a cola, assim, sabe? A liga que faz, né? Então, quando a gente descobriu que isso que estava fazendo com que as pessoas viessem mais, e não só isso, mas também tanta a ligação da UMP com a UPA, para que a mudança de um pro outro não fosse tão brusca. Aí a gente também descobriu que isso daí, aí foi quando a gente também começou muito a juntar, colar assim com o pessoal da UPA, fazer programação junto. A gente já fazia programação junto. Teve vários cultos, UPA, UMP, no meio desse caminho. Uma vez por mês. Uma vez por mês tinha. No meio desse caminho teve um rapaz de outra igreja chamado Arthur, que incentivou a gente a tentar juntar os presbitérios, as igrejas do Presbitério Olinda Norte. E aí começou programações envolvendo igrejas diferentes, e a gente tentou realmente fazer essa ponte com outras igrejas. Em 2021, no meio do segundo lockdown, a gente fez uma live com uma pessoa que foi líder da UMP lá dos primórdios, foi a programação que a gente conseguiu fazer antes da reabertura. Na reabertura foi a programação do Round 6. E assim a gente foi caminhando, mas os GRs, eles foram fundamentais. Antes das programações, a gente tinha as reuniões, né? E tipo, como é que a gente ia reter o pessoal depois de uma programação? Se ela fosse boa, massa, legal. Mas como é que a gente ia reter esse pessoal, principalmente se fosse descrente, né? Aí teve essa questão do GR, porque se não fosse o GR pra... Pega essa pessoa, mas eu sou de outra igreja, mas eu tô meio assim, tô meio bambeado, né? E tal. Aí a gente abarcava a pessoa, né? Abraçava a pessoa e tal. Chamava pro GR, tinha os estudos, aquela coisa, aquela questão da comunidade e tal. Isso era uma ideia central que a gente seguia para poder, consolidar a questão da programação. Não adianta ter a programação só por ter. Teria que ter um acompanhamento de algo depois, entendeu? Em relação ao assunto da programação, ou enfim, para fixar esse jovem na igreja. Não é ser só programação, acabou quando vê, o jovem nem aparecia mais depois, né? Como era antigamente, que tinha essa questão.
quando eu congregava aqui, quando chega adolescente, né, até minha fase adulta, né, eu via que tinha essas questões, rolava a programação, mas tipo, e depois às vezes não tinha muita coisa. Até o nosso, na verdade até quando surgiu o GR, né, era meio que isso. E a gente não conseguia, é como se o jovem escapava do nosso dedo, assim, feito areia. Porque a gente fazia a programação e sim, mas e aí? Cadê? Nunca mais te viu aquele jovem e tal. Aí com o GR já virou outra coisa, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensou é que não ia ser tipo, oba, tinha que ter estudo mesmo, né? Isso, e vários professores passaram pelo GR, né? Rodrigo, Vitória, eu, Fábio, Saulo. Então, esses 5... Saulo, ele merece uma... Só pra dar um foco, eu não queria ser professor, não. Ele precisa ser muito bem ressaltado nesse momento, porque no momento quando a gente precisou muito de alguém pra estar com Renata, Saulo, ele se voluntariou. Deus levantou Saulo. E ele, com o jeito dele, graças a Deus, ele nunca tinha tido essa experiência. E ele criou o jeito dele, e que foi tão aberto, tão aceito assim pela turma. E acabou sendo uma pessoa muito querida. E parabéns, meu amigo, até hoje, porque eu tentei fazer e eu tremi da base e não era minha praia. Eu fiquei muito nervoso, mas Saulo levava. Então, parabéns, meu amigo. A gente graças tentou, a Deus. A gente foi adaptando de acordo com o feedback do pessoal. Então, a gente sempre buscava colocar uma dinâmica, tinha que ter horário do estudo, tinha que ter um horário de louvor. A gente percebia que era interessante colocar o horário do lanchinho, porque o pessoal sempre depois ficava com fome. Tinha gente que, às vezes, se fosse dia de semana, vinha do trabalho, vinha da faculdade, alguma coisa assim. E limite no tempo que falava. Isso, principalmente, começou a ficar mais forte quando o GR começou a ter 15, 20 pessoas. E aí, a gente, inclusive, passou uma temporada, antes de existir essa sala, a se reunir embaixo da árvore. Então a gente se reunia embaixo da árvore, tanto é que nesse período foi quando a gente recebeu Clarinha. Clarinha, verdade. Ela foi um presente também que Deus mandou através do GR. E depois ela chegou novinha, chegou com 14 anos, e depois a gente reencaminhou ela para o GR dos adolescentes. Mas ela foi recepcionada no GR dos jovens. E aí a gente começou a limitar o tempo, a galera começou a querer falar, começou a querer interagir. E assim, a gente começou a ver como estava ficando forte. E aí essa questão do amigo anjo, a gente começou a colocar de uns 2 anos antes do GR multiplicar e viu que a adesão foi legal. O amigo artesanal também, legal. O pessoal soltava a sua imaginação, a sua criatividade, fazia presentes bem legais. E a gente tinha algumas pessoas que eram parceiras da gente, né? Tipo Vitória. Sempre que a gente precisava, Vitória, tal, leva. Raíssa também, né, Raíssa? Teve Raíssa também. Tinha assim, então foi muito legal de ter pessoas que a gente pudesse contar pra somar nesse trabalho, porque com certeza não foi uma coisa só nossa, que um trabalho só nosso. Foi muita gente, assim, da juventude que se levantou pra isso, né? Eu acho legal que a gente acabou criando uma liturgia, assim, né? E tinha aquele que organizava, não, aquele que apresentava, né? Dava boas-vindas, a gente tinha tudo separadinho com os horários direitinho, mas tinha aquele que era responsável por primeiro fazer esse boas-vindas, vamos orar, escolhia, tal, fazer, né? E tinha a pessoa que ia levar o estudo, que era de 2, né? Aí meu trabalho geralmente era o primeiro, enfim. E no final ia atrás de todo mundo, oi amigo, tudo bom? Não sei o quê. Não deixava ninguém sozinho. Agora, tinha... Como foi na liderança da UMP, porque lembrando, nesse contexto, nesse tempo, a gente era a mesma coisa, né? Líder da UMP e líder do GR. Como a gente tinha o mesmo comportamento criado, né, pela gente, de cada um fazia a mesma função, todo mundo era tudo, né? No GR, caso uma pessoa faltasse, essa mesma pessoa dava o estudo, essa mesma pessoa apresentava, essa mesma pessoa fazia a dinâmica e tal. Isso. Porque se tivesse alguma lacuna, a pessoa mesmo preenchia, ou, por exemplo, o que faltasse, por exemplo, fosse 3, um faltava, e os outros 2 faziam o trabalho que tinha que fazer. Enfim, ou às vezes acontecia até outra coisa também. Quando era uma pessoa só e ficava o fardo muito pesado, a gente pegava uma pessoa que já era mais assídua no GR para poder fazer alguma parte da liturgia. Eu lembro que eu fazia isso. Eu pegava uma pessoa, Flanito, vai fazer tal coisa. Hoje a pessoa ficava assim, eu disse, tu te vira. E a gente ficava no WhatsApp, atrás das pessoas, convidava e visitava as pessoas nas casas, todos os jovens nas casas. E assim, Deus em primeiro lugar, e como a gente realmente se debruçou em oração, assim, a gente fazia cultinho de oração, a gente se juntava pra orar mesmo. Mas eu acho que o fator predominante de tudo isso foi o começo de algo grande. Nessa época, em 2020, eu tinha feito 18 aninhos, oficialmente. Eu tinha feito em agosto de 2020, 18 anos. E eu já estava envolvida com a UMP. E também, eu e Raíssa estávamos envolvidas com os adolescentes. E um problema que a gente tinha, que a gente percebia, era que os adolescentes, eles ficavam na igreja até o momento em que eles faziam aniversário e iam para o UMP. Havia uma evasão muito grande quando a adolescência acabava. E a gente não entendia por quê. Havia uma espécie de abismo entre os dois. E o que a gente percebia, como uma pessoa que tinha acabado de sair da adolescência, era que muitos adolescentes não tinham oportunidade de conhecer pessoas jovens. Não havia esse contato entre jovens e adolescentes. Isso, e também somado ao fato de que começou a surgir reuniões promovidas pelo pastor Fábio com a liderança da UMP e da UPA, a gente percebeu que a gente ganharia muito se a gente se unisse com a UMP para tentar entender o que a gente podia fazer. E então, a maneira como eu me intrometi na história foi porque, justamente, eu trabalhava com as adolescentes, eu era nova na UMP e eu era alguém que tinha saído da adolescência há pouco tempo e a gente queria fechar essa lacuna que existia entre os dois, o que a gente podia fazer. Então foi assim que eu apareci no meio da história, como uma pessoa que nunca participou da diretoria, mas que tá aqui.
em relação aos jovens que tinham naquela época, eram muito poucos. Tanto é que a gente, quando falou até do GR que começou em outubro de 2020, a gente conseguia contar 6, 7 pessoas que iam, e ainda assim não era com regularidade. Existiam outros jovens na igreja que não iam pro GR porque não queriam, existiam. Mas justamente não eram engajados, não estavam presentes, a gente chamava e não vinham, não participavam de programações que eram feitas, não participavam de reunião, de nada. E davam N desculpas. E muitos começaram a sair para outras igrejas. Inclusive nesse período pós-pandemia, pós o auge da pandemia de 2020. E a gente começou a ter um questionamento grande. Por que outras igrejas conseguem manter a sua juventude e a juventude até aumenta e a nossa igreja só tá perdendo jovens e adolescentes? Tanto é que eu me lembro, eu acho que foi uma de vocês que chegou a ouvir isso, que alguém disse que a UPA e a UMP da IPRD ia morrer. Estava falida e que não ia mais dar certo. E outras igrejas estavam recebendo esses jovens. E daí a gente se reuniu e formou esse grupo, o começo de algo grande, que inicialmente era para pensar em estratégias. É um grupo de WhatsApp, o nome do grupo é o começo de algo grande, por isso que a gente fala desse nome, é um grupo de WhatsApp. Isso, a gente criou um grupo de WhatsApp e esse foi o nome dado para o grupo. E era um grupo justamente pra gente pensar e bolar estratégias de o que a gente poderia fazer para que esses jovens permanecessem, não saíssem e para que a gente pudesse também atrair outros jovens para nossa igreja, porque outros conseguiam e a gente não. E aí surgiram algumas estratégias, né? Gente, na hora que vocês quiserem falar, vocês falam. Surgiram algumas estratégias, que era justamente a gente, enquanto grupo, sair para conhecer outras igrejas. Outras igrejas que a gente via que tinham uma quantidade de jovens muito boa. E aí a gente começou a se organizar para poder fazer essas visitas e reter o que fosse bom. Olhar, ver o que essas igrejas tinham e tentar aplicar aquilo que a gente achasse conveniente e positivo na nossa igreja. Uma coisa que a gente percebeu foi, principalmente, a questão da liturgia. As liturgias dos cultos dessas igrejas eram muito mais versáteis e muito mais dinâmicos do que a gente era acostumado. Havia uma... como é que eu posso dizer? Apesar do pacotinho, da embalagem ser mais atual, o que a gente descobriu contra nossos próprios preconceitos era de que a mensagem era bíblica. O louvor era com o tema da pregação. Efésios 6, do Anderson Freire. Essa música o tempo todo. Cara, percebe como isso é louco? E aí a gente ficou, cara, que massa! E assim... foi bíblica. A mensagem era bíblica. Eu reclamei, mas a mensagem era bíblica. E então eu acho que ver isso acontecer foi acho que a gente tava um pouco preso, a gente queria fazer coisas diferentes, mas a gente sentia um certo a gente não tinha tanta ousadia, assim. E aí, quando a gente foi conhecer essas igrejas, a gente voltou querendo mudar tudo. E foi por conta disso que a gente chamou o conselho, pra ter uma reunião com o conselho, pra questão da sala, mas aí eu vou deixar eles falarem mais. O GR já tinha começado, mas começou a se testar coisas novas e tudo mais. Porque começou na mesma época, o GR começou em outubro, essas visitas também foram em outubro. E a gente começou com vários planos. A gente tinha um plano de ter um culto separado pros adolescentes, vocês lembram? A gente tinha plano de ter culto separado. A gente tinha plano de colocar, ao invés de ser os diáconos pra fazerem a recepção dos visitantes na igreja, serem adolescentes e jovens, algo que hoje está sendo feito. Tem um ministério para isso, e a maioria das pessoas do ministério são adolescentes, de colocar os jovens para trabalharem mais em coisas que envolviam falar com as pessoas, né? E para que a igreja pudesse também ter um pouco da nossa cara. Porque naquela época tudo quem fazia era a diaconia e o conselho. E a gente queria também ter participação ativa nisso. Então acho que o que a gente percebeu era de que lá os adolescentes e os jovens eles tinham muita voz. E isso se refletia na maneira como a igreja funcionava. Na própria liturgia a gente via. Mas a palavra de Deus ainda estava sendo pregada. E foi isso que a gente fez perceber. Nossa, a gente querer fazer uma coisa diferente não faz a gente ser herege. Foi isso que eu aprendi. E também acho que a gente também viu o quanto era importante o jovem também estar envolvido na tecnologia. Porque a gente sentia que a igreja da gente também estava ficando para trás. A pandemia veio e fez a gente se adaptar com a questão de filmar e tal, mas a gente precisava investir. Então a gente também começou a bater no pé. Olha, precisa melhorar essa questão das filmagens, precisa chamar alguém que dê aula, vamos capacitar os meninos. Aí foi levantando pessoas, tipo, tinha as meninas da Libra que também tava, e a gente meio que tentava também incentivar, olha, vamos lá, tem as Libras, olha, tem o pessoal das mídias. Aí, não lembro quem foi os primeiros líderes da mídia, mas eu lembro que tinha Luquinhas. Aí eu lembro que Tássia conhecia alguém de uma igreja e que chamou ele pra dar aula pros meninos, pouco pessoal da mídia que tinha ali, pra ensinar como é que eles podiam filmar essas coisas. Então, tipo, a gente saiu e viu que, olha, não é ruim a tecnologia, e a gente começou também a dizer, olha, os jovens têm que estar nisso, vamos lá, incentivar e bater de frente mesmo com o conselho para incentivarem e investirem nos jovens fazendo as coisas. Acho que também acabou engajando os jovens em outras áreas, porque aí saiu só dessa questão de o MP sair para ser líder ou liderado e eu vou pra mídia, eu vou pra recepção, eu vou fazer isso, eu vou pras Libras, e foi tudo porque a gente também estava pensando nisso, não dizendo assim que começou na gente fazer os outros ministérios andar, não, mas a gente conseguiu conversando ali no trabalho, como disse a João, de formiguinha, conversando, trocando ideia e dizer, não, dá para fazer, porque nas outras igrejas, os jovens que estão levantando, liderando isso.
entendeu? Engraçado que a gente achava até bonito realmente a estética dessas outras igrejas, então, com aqueles pallets, aquele painel bonito, com aquela cruz, com aqueles LEDs. E a beleza gente importa. começou a imaginar o painel. O painel, a gente desenhou o painel, e eu foi e a Saulo, gente que fez o chamou trabalho Antônio. de fazer o painel de Dormimos madeira da aí, igreja. Mas na realidade, vamos dar os louros que a ideia do painel foi de Fábio. Não, foi, mas tô dizendo assim, a gente Quem fez, mas quem botou a mão na massa foi os na jovens. época foram os jovens. Ele tinha essa ideia. E era muito bom, porque nessa época, Fábio também, ele meio que comprava a ideia da gente. Então era muita loucura. Você tem um pastor que você chega insatisfeito, mas você quer ser a resposta. Você não quer ser só o jovem que fica reclamando, a igreja não tem isso, não tem... Não, a gente chegava, ó, tô reclamando disso, tô isso aqui. Mas eu quero ação. Então eu pensei nisso, naquilo. E ele ouvia e dizia, tá, então chega melhor essa proposta, vamos fazer, o que é que tu diz? E ele incentivava a gente, instigava a gente ia à luta pra poder fazer. E não apenas incentivava, mas trabalhava junto. Porque a ideia do painel, inicialmente, a proposta dele era fazer um painel apenas para o Natal. E esse painel, ele tinha os pezinhos, inclusive. Ele foi construído inicialmente com os pezinhos para ficar em pé ali para programação de Natal. Mas ele ficou tão bonito e foi tão bem aceito, a igreja recebeu bem, que aí a proposta foi, agora vocês vão fixar ele na parede. Tanto é que antes a parede da igreja era toda branquinha, com uma coisa de madeira horizontal, as cadeiras dos presbíteros lá na frente. E aí deu essa repaginada e colocou o painel fixo na parede, colocou a cruz. Não sei se vocês lembram que Fábio ficava repetindo 1000 vezes. Cada madeirinha dessa é uma pessoa. E somos todos diferentes entre si, mas cada um junto faz o todo. Ele repetia tanto isso. Varou a madrugada com a gente, construindo o painel, dando apoio moral, né? Porque construir mesmo não construiu. Mas deu apoio moral, pagou pizza com Coca-Cola. Pagou pizza com Coca-Cola. E assim, uma das coisas que mais teve a ideia também comprada foi essa sala. Porque uma das coisas que a gente teve que brigar com o conselho foi dizer a necessidade que os jovens precisavam de ter uma identidade. De ter um lugar. Como ele falou, né? A gente gosta muito do design. Sendo que não tem como mudar o design inteiro da igreja presbiteriana, que tem mais de 40 anos. Então a gente fez, por que a gente não tem um espaço pra gente poder colocar a nossa cara, poder pintar do jeito que a gente quiser, poder fazer aquilo que a gente quer fazer num espaço, sabe? E esse foi um desejo, e poder fazer nossos eventos e tudo mais, porque antes tinha que competir muito pelas salas. E aqui, pelo menos, tipo, é a sala dos jovens. A ideia, ela surgiu daí, houve a reunião com o conselho para que essa sala surgisse, e num primeiro momento não queria ser dada essa sala, porque falavam que esse prédio ele iria ser finalizado e aqui ia ser um banheiro. E aí a gente precisou brigar e dizer, tá, enquanto não vem, e nunca veio, deixa essa sala pros jovens. E foi assim, o conselho de um lado e os pivetes do outro. E olha que a reunião durou, viu? Durou bastante. Meia horinha não, durou acho que foi 7h30, acho que até umas 10 horas da noite. Justamente. E a gente falando com todo o conselho a importância de investir nos jovens, da gente, isso, da sala, essa questão da Tem essa identidade. sensação de pertencimento. Porque a gente teve essa sala para ter EBD, ter as células, os jovens se reunirem, a gente quer passar uma tarde, uma noite jogando. Vamos se reunir lá pra gente jogar, pra gente ter esse espaço dentro da igreja pra ser nosso. Demorou porque não era visto como algo necessário. Então os jovens só vão vir pra igreja se tiver uma sala. Então, não. E a gente tentava explicar que o problema não era a sala em si, mas era todo um contexto de identidade, de pertencimento, de mostrar pra eles que, tipo, os jovens precisam ser valorizados. Por exemplo, o departamento infantil, ele tem as salas próprias, algumas salas com uma decoração específica de forma infantil e tal, e é bom pras crianças, então a gente também precisa, inclusive pra guardar os nossos materiais, guardar livros, guardar jogos, guardar coisas que não tinha como, programações que a gente fazia, onde é que guardava o material depois? Não tinha onde. Então foi uma luta muito grande até que essa sala foi liberada. E depois a gente, exceções, com várias exceções, teve várias restrições. A gente também teve um parceiro que foi Enilson. Enilson ajudou muito. Porque a sala não era assim, de jeito não. Não era assim. Não tinha piso direito. Se você colocar aí na edição a foto da sala, ela era assim. Não tinha piso, não tinha reboco na parede, não tinha iluminação. Não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade na sala. Não tinha piso. Não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. Era só uma sala. A janela não tinha vidro. Não tinha ar-condicionado. Meu Deus, ar-condicionado. Não tinha nada nessa E sala. ainda assim, Vicky, a gente fazia culto aqui. Eu tava vasculhando fotos e encontrei, nem lembrava disso, que a gente fazia culto aqui quando não tinha nada. A gente botava o barril, é verdade, o barril. Os pallets que tinha, botava lá. Eu e a gente pendurava pisca-pisca na sala. Aí eu pendurava pisca-pisca. E assim, pra você ver que era muito mais do que uma sala, era muitas vezes falta de valorização. Porque, por exemplo, falando dos pallets, a gente fazia pallets de madeira pra usar nos cultos. E aí, simplesmente, um belo dia, teve uma chuva forte e parte do muro da igreja caiu. E qual foi a brilhante ideia que tiveram? Pega os pallets que a UMP construiu pros cultos e tapa o buraco do muro. Aí alguém achou pouco e mandou pra mim a foto. Então, era revoltante. Cara, quando viu. Era revoltante a falta de valorização com as coisas da UMP, como se não fosse importante. Então, foi uma luta muito grande, a gente teve muitos parceiros nessa luta. Então, hoje parece simples você olhar e, uma sala. A sala, mas é só uma sala. Não é só uma sala. É fruto de uma luta muito grande. Tanto é que de todas as salas desse andar,
Só essa. Só essa tem ar-condicionado. Tem Só janela, só essa tem... Sofá. É pintada. Tem a biblioteca pra você pegar livros. Exato. depois. Então, assim, era muito a gente tentando encontrar o nosso lugar, porque a igreja é pra todas as idades, a igreja é pra todas as pessoas, e a gente, tipo, é tipo você tá numa casa, e sendo que o seu filho sei lá, uma criança, mas não pode mexer em nada, não pode brincar em nada, não pode tocar em nada, não pode mexer em nada. Aquilo de fato é casa. Então, se a gente também não pode colocar, querer participar da construção de algo da nossa igreja, a gente não pode deixar a nossa marca também. Então, vinha também disso. Então, a história do começo de algo grande foi assim, justamente pensando, tá, o que é que a gente pode fazer? Que é uma estrutura, então a gente vai fazer. Vamos lutar por estrutura. Ah, você quer que tenha um lugar que você possa estudar a palavra de Deus para os jovens? Então vamos criar um lugar para ter a palavra de Deus com os jovens. Você quer um lugar para a igreja ser um lugar para você também se divertir com seus amigos? Aqui também vai ser esse lugar. Então, Você quer um lugar que os jovens possam ter oportunidade de servir em diversos ministérios na igreja? Vamos fazer. Porque hoje a gente tem jovem metido com tudo aqui. Tem jovem na mídia, tem jovem na Libras, tem jovem no louvor, que não tinha... Tinha banda da UMP? Tinha não. Banda da UMP e banda da UPA, banda da UMP. Já teve banda da UPA antes, mas voltou, que tinha parado. Tem jovem no louvor. Então, a gente passou a ver os jovens, assim, participando muito mais ativamente dentro da igreja. E isso é uma maneira de valorizar também, porque, assim, quem não quer se sentir útil? Quem não quer se sentir parte? E que maneira mais legal de você criar laços do que servir em conjunto? Sim, preciso também citar que uns jovens estavam afastados e começaram a visitar o GR, por exemplo, Alisson, Alan, que eles vieram pra cá, não abriam nem a boca. E depois, hoje são líderes. E hoje são líderes. E hoje dão aula. E tocam. A gente tem um GR aqui que não tinha nem louvor, a gente cantava a capela. E aí um belo... no celular. A gente, de repente, tem uma banda, né? Eu lembro que teve um dia que eu tava vendo a brancha, eu me arrepio. Tinham 6 horas, 5 pessoas tocando. E eu lembro do dia que eu olhei pra janela, assim, orando, e eu pedi pra Deus mandar alguém pra tocar um violão. E aí a gente tava com uma banda. E aquilo ali foi motivo de júbilo, né? E também tem outra coisa, que o GR ultrapassou as barreiras da igreja. Porque a gente tinha a Lana, que assistia online. De Fortaleza, de Natal. E tinha aquele menino que foi pro Rio de Janeiro. Albertinho. A gente ficava aqui nessa sala e a gente botava online o que a gente chamava Boca de Albertinho, né? Uma caixa de som. Uma caixinha de som pra ele poder falar. E ele e Bianca ouviam, assistiam aqui e participavam com a gente. Foi muito bom, foi muito bom. Assim, se eu puder dizer uma coisa pra gente, né, que Deus levantou, que Deus usou do início pra cá, é que o nosso grupo, ele foi o começo de algo grande. E de fato foi só o começo, porque a gente viu o algo grande de fato concretizar. A luta pra não se desmotivar, a luta pra não se frustrar, de você tá trabalhando e pensando, será que eu tô só perdendo meu tempo? Mas Deus, ele tá agindo, e você se fecha seus olhos pra enxergar apenas aquilo que tá ao seu alcance, ou você confia naquele que tá enxergando além do que você tá enxergando. E eu acho que isso é algo que eu definitivamente vou levar pra minha vida, essa experiência, porque, nossa, que foi um privilégio do Senhor, sabe? Tá no momento certo, no lugar certo, e poder estar ali, e sabe? Porque acho que o momento em que eu tava mais ativa, nos momentos em que eu tava mais ativa, era o momento que eu mais era aprovada. Era o momento em que quem tá só sentado no banco não tem o estresse de estar chorando nos cantos, de estar se reunindo aqui numa quinta-feira à noite, ficando aqui até 10 horas da noite com a gente chorando e reclamando. A gente dizia que a gente tinha nosso livro de lamentações, porque a gente chegava aqui com muitas reclamações, e por que fulano, por que ciclano, por que as coisas e tudo mais. E uma pessoa que tá sentada no banco não sabe, mas a recompensa foi muito grande. A recompensa foi muito grande. E assim, tem muito trabalho pra ser feito ainda. Tem muita coisa que a gente que tem que consertar, que tem que organizar, mas é aquela coisa, sabe quando você agradece a Deus por ter o trabalho que você pediu? No sentido de... A dor de cabeça que eu tenho hoje é consequência de uma bênção que eu pedi a Deus, e agora a bênção chegou, mas essa bênção, ela tem suas dificuldades também. Então, é óbvio que são 3 GRs agora, como é que a gente organiza, e os eventos ainda, as pessoas são ocupadas, então ainda pode acontecer de haver pessoas que não vão vir pro culto, isso ainda acontece. Não é que não acontece mais, mas os frutos muitas vezes não é nem a gente que vai colher, e a gente precisa confiar que isso aqui é uma pedrinha dentro de um tijolinho, de um lar que é muito maior do que a gente. Então, olhar pra a UMP hoje, olhar pra UPA hoje, mesmo com ainda tendo seus desafios, pra quem tava aqui, quando isso aqui não era nada, é tudo! É tudo! E aí, pra muitas pessoas pode olhar pra a situação hoje, pra as dificuldades que tem hoje e ficar, nossa, que coisa, sei lá, e só reclamar, enquanto tem outras pessoas aqui que estão louvando a Deus e glorificando ao Senhor pelo que as coisas são hoje, sabe? Então, ter essa gratidão também, eu sou muito grata ao Senhor. E acredito que todos nós devemos ser muito gratos ao Senhor por tudo isso, e pelas coisas que virão, porque virão, sabe? Porque agora, porque o trabalho não é nosso, até porque eu saí, Raíssa saiu, Saulo saiu, Renata, Lequinho, a UMP ainda tá acontecendo. Então, a questão não era a gente. Porque se fosse se a gente saísse, acabava. Não acabou. Por quê? Porque o ministério não é nosso. Pelo contrário, cresceu, tá crescendo. Então, nós tivemos o privilégio de sermos usados por Deus pra tudo. Chorar por aquilo que Deus queria, lutar por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Foi privilégio e valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena
cada insistência, cada pessoa que a gente foi atrás, cada postagem fora no que Alex Instagram, levou. cada fora, valeu a pena. Tem um jovem depois do culto que Saulo Saía correndo. Ali, bora. E cercava o jovem pra ele não fugir. Passava. Quando a pessoa dizia algo visitante, aí a gente ficava logo do olho pro jovem. Foi emoção. Eu preciso dizer também o quanto que a gente cresceu espiritualmente e como pessoa. Espiritualmente porque a gente aprendeu a buscar mais, esperar mais, a gente ver realmente a misericórdia de Deus e ver a bondade dele, o amor dele. Como eu falei, eu olhei pra janela pedindo uma pessoa pra tocar violão e depois eu tenho uma banda aqui, pô. E assim, eu lembro não, posso dizer que todos nós aqui somos bem diferentes antes de ter servido aqui na liderança dos GRs e da UMP e da UPA, para os que antes e depois, né? Porque Deus forjou a gente e a gente aprendeu muita coisa que a gente leva até hoje pra nossa vida profissional. Como eu falei, Saulo aprendeu a ensinar. Eu achava que não tinha aptidão pra liderança, surgiu aí. Haviam pessoas que estavam aqui, mas que não estavam agindo. E pra mim, não é uma questão de tipo, nossa, olha que pessoas ruins. Não, mas tipo, perderam de ver o quão incrível Deus é, o quão louco é a maneira como Deus trabalha, o quão maravilhoso é poder viver servindo ao Senhor. Eu acho que isso é um privilégio que muita gente não percebe que tá perdendo de ter. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é tipo, confie no Senhor, servir é a melhor coisa do mundo. E não desista